Mais uma vez, seja bem-vindo à CVI Universidade Teológica Móvel. Hoje teremos uma nova aula que é a natureza de Deus, com o vosso professor, o Bispo Dr. Alexandre Sérgio Destino. A natureza de Deus. A natureza de Deus. Parte 1, introdução. 1.1, vamos falar do estudo da natureza de Deus. O estudo da natureza de Deus. A natureza de Deus é um dos temas mais fundamentais da teologia cristã. Ela se ocupa de explorar os atributos que descrevem quem Deus é, a sua existência e a sua relação com a sua própria criação. A teologia cristã afirma que Deus é o único. Nós somos monoteístas. E também afirma que Deus é pessoal e trino. Isso significa que Ele é um único ser com atributos infinitos e, ao mesmo tempo, existe em três pessoas distintas. Temos o Deus Pai, o Deus Filho, de Jesus Cristo, e Deus, o Espírito Santo. 1.2. Vamos falar da relevância do estudo da natureza de Deus, que significa a importância do estudo da natureza de Deus. A relevância do estudo da natureza de Deus. Bem amado Senhor, caros ministros e ministras, conhecer a natureza de Deus é essencial para uma vida de adoração verdadeira, entendimento teológico e prática cristã fiel. Você não pode introduzir ao povo um Deus que você não conhece. É importante que possamos procurar conhecer Deus melhor para que possamos efetivamente introduzir Ele ao povo que o precisa. Quando compreendemos as qualidades de Deus, conseguimos aplicá-las em nossas vidas diárias, no serviço à igreja e na evangelização. O estudo da natureza divina também nos ajuda a compreender questões complexas como o problema do mal, a justiça de Deus e a redenção. Ponto 2. A existência de Deus. Vamos falar da existência de Deus. Eu sei que há ateus que não acreditam na existência de Deus, mas eu estou falando aos ministras que acreditam na existência de Deus. 2.1. No 2.1 vamos falar dos argumentos a favor da existência de Deus. Os argumentos a favor da existência de Deus. Ao longo da história da Igreja,
diversos filósofos e teólogos apresentaram argumentos em defesa da existência de Deus. Os mais comuns incluem, em primeiro lugar, o argumento cosmológico. O argumento cosmológico afirma que tudo o que existe tem uma causa e essa cadeia de causas não pode ser infinita. Portanto, deve haver uma causa primeira, que é Deus. E quando estou tratando da causa, não devemos esquecer que estamos num nível universitário. Por isso é importante que o estudante nos apresente realmente o seu certificado devido, merecido, que atesta que ele é mesmo deste nível. Deus é a causa, que significa dizer que se há existência de natureza de tudo que existe, então deve haver alguém que as criou. Então Deus é quem a criou. Neste caso, Deus é a causa. Temos o argumento teológico. No argumento teológico, observando o universo, né? Eu sei que muitos que vivem nas cidades onde apenas tem os prédios construídos pelos chineses não conseguem entender e ver a natureza a fim de admirar a Deus para reconhecer e essas obras maravilhosas de Deus. Às vezes também é bom sair da cidade e vai observar. Fora da cidade você encontra a beleza da natureza e ali você fica admirado para dizer Deus é maravilhoso. Eu dizia que observando o universo, vemos uma ordem e complexidade que sugerem um designer inteligente. Quando se trata de designer, é uma palavra inglesa, quer dizer, se for possível permitir-me dizer, um desenhador, ok? Alguém que fez, que faccionou, alguém que desenhou, que fabricou, que criou, que fez, ok? Um designer inteligente. Quem é esse designer? É Deus. A beleza e a harmonia da criação apontam para a existência de Deus. Temos também o argumento moral. A existência de uma moral objetiva e universal, como os conceitos da justiça e bondade, é vista como evidência de um legislador moral que é Deus. Temos aqui também a experiência pessoal. Milhões de cristãos ao longo da história têm experimentado a presença e o trabalho de Deus de maneira pessoal e direta nas suas vidas e que também serve como testemunho da sua existência. Quando muitos dizem não, Deus não tem poder, Deus não sei o quê, Jesus Cristo não existe, e eu fico a rir porque eu tenho visto como Deus tem me usado, como Jesus Cristo tem operado milagres
quando estou movendo no meio do povo para poder pregar, orar para eles para que recebam cura. Você não tem nada a me dizer que Jesus Cristo não puder, porque eu vivo isso. Vejo milagres e maravilhas a acontecer quando estou ministrando. Ok? Então, é importante saber que há testemunho pessoal, a experiência pessoal é importante. Se o ministro de Deus que você nunca experimentou a Deus, nunca teve nenhuma experiência com Deus, procura ter essa experiência com Deus, para que ninguém venha te dizer que Jesus Cristo é falso, ou Jesus Cristo não existe, ou não tem poder em nome de Jesus. Nós vivemos isso todos os dias. A Bíblia afirma isso. 2.2 Revelação de Deus através da criação. A revelação de Deus através da criação. A Bíblia afirma que a criação manifesta a glória de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo declara que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos nas coisas criadas. Isso significa que a natureza revela a grandeza e o poder de Deus. Mais uma vez, apelo a vocês que talvez nunca saíram da cidade, procura uma oportunidade para poder ir fora da cidade, para poder ver que existe a natureza de Deus. Alguns vivem à beira do mar. Começa então a ver a criatura de Deus. E ali você, quando vai começar a ver as ilhas, os peixes e tudo que existe, isso motiva a sua fé, a sua crença para dizer sim, na verdade, Deus existe. Há uma causa para que essas coisas possam existir. Então, esta causa é Deus. Ponto 3. Os atributos de Deus. Vamos falar dos atributos de Deus. 3.1, que é um subtítulo nos atributos de Deus. 3.1. Atributos incomunicáveis. Temos atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. E agora vamos falar dos atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus são aquelas qualidades que são exclusivas de Deus e não podem ser compartilhadas com a criação. Esses atributos são qualidades que pertencem a Deus de maneira única, ou seja, são exclusivos de sua natureza e não podem ser compartilhados com a criação. Ok? Por exemplo, a sua omnipotência. Logo já vamos ver, temos aqui uma lista bem detalhada. Elas são, primeiro, a imutabilidade. Ok? Este atributo é de Deus. Você e eu podemos mudar, mas Deus nunca muda. Deus não muda, nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8, você encontra ali o texto que afirma isso. Ok? Deus é imútil. Ok? Deus nunca muda. Deus é imútil. Temos também um outro atributo de Deus, um dos atributos incomunicáveis, porque Deus
não vai te dar esse atributo para você ser imuto, não. Ele é o único imuto. Temos a sua omnipotência. Omnipotência. Deus é omnipotente, que significa dizer que Deus é todo-poderoso. Quando se trata da omnipotência de Deus, dissemos que Deus é omnipotente, que significa dizer Deus é todo-poderoso. Nada é impossível para Ele. No livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Jeremias, capítulo 2, versículo 17. Também vamos falar da omnisciência. Esses todos são atributos incomunicáveis. Ok? Você não é todo-poderoso, nunca será todo-poderoso. Ele é o único. Então, são atributos incomunicáveis que ele não pode conceder ao homem. Vamos falar da sua omnisciência, que significa dizer que Deus é omnisciente. Deus sabe todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. No livro de Salmos, capítulo 139, versículo 1 a 6. Salmos, capítulo 139, versículo 1 a 6. Deus é omnisciente. Vamos agora falar da omnipresença de Deus. Sim, Deus é omnipresente, que significa dizer que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas você e eu não. Nem o diabo Satanás. O diabo Satanás tem representantes, os demônios, que movem e lhe dão relatórios. O diabo é limitado. Deus é o único omnipresente. No livro de Salmos, capítulo 139, versículo 7 a 11. Salmos, capítulo 139, versículo 7 a 11. 3.2. Vamos falar dos atributos comunicáveis. Esses são atributos que Deus permite que o homem possa adquirir também. Ok? Para sermos como Ele. Porque Ele deseja que possamos ser os seus imitadores. 3.2. Atributos comunicáveis. Esses atributos são aqueles que, embora pertencentes a Deus de maneira suprema, podem ser compartilhados com os seres humanos, embora de forma limitada. Esses atributos são, em primeiro lugar, temos a santidade. Oh meu Deus, a santidade, a natureza de Deus. Deus é absolutamente puro e separado do pecado. Isaías capítulo 6, versículo 3. Ele chama seus filhos à santidade. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 a 16. Bem amado Senhor, a Bíblia diz: sem a santidade e a paz com os outros, ninguém poderá ver a Deus. Deus não é o Deus de todos. Deus criou a todos, sim Senhor. Ele criou a todos, mas Ele não é o Deus de todos. Ele é Deus dos santos, somente dos santos. Ele é Deus dos santos. Se você é cristão, seguidor de Jesus Cristo, você está em Cristo, então deve observar a santidade de Deus. Não é possível o Espírito Santo de Deus habitar num pagão. Não é possível. O Espírito Santo de Deus não habita num pagão, mas habita no cristão. Ok? Temos a justiça.
que é um dos atributos comunicáveis. Ok? A justiça. Deus é perfeitamente justo e suas decisões são sempre corretas e imparciais. No livro do Salmo, capítulo 89, versículo 14. Salmo, capítulo 89, versículo 14. Por isso, nós também devemos viver na justiça. Por isso, nós somos justos. Na verdade, é um pouco complexo quando um cristão diz: eu não sou pecador. Eu não sou pecador porque eu sou justo. E o outro pastor, a partir do púlpito, vai dizer: oh, povo de Deus, eu também sou pecador. Eu não sou justo. O único justo é somente Deus. A ignorância. Nós já não somos mais pecadores. A Bíblia diz que fomos justificados. Nós fomos santificados. A Bíblia nos declara que nós somos santos e nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus não pode habitar num pecador, não. Você não é um pecador. O facto de você pecar, sendo cristão, não te faz pecador. Não. Você é justo, mas vivendo cá na terra, uma terra cheia de tentações, ok? É possível você pecar. E você sabe que depois de você realizar que você tem pecado, tu sabes como restabelecer a tua comunhão com Deus. E através de perdão. Você vai pedir perdão, serás perdoado e vais continuar na tua santidade, vais continuar em comunhão perfeita com Deus. Mas para o pagão, não. O pagão, quando peca, continua no pecado. Ok? Então, ele não é justo. Mas o justo, na verdade, pode pecar acidentalmente e não voluntariamente. Mas o pecador é aquele aí que pratica o pecado. É o seu estilo de vida. O pecador é aquela pessoa que pratica o pecado como seu estilo de vida. Mas você, que é cristão, o templo de Deus, que é chamado o templo de Deus, onde habita o Espírito Santo de Deus. O Deus Pai, Ele próprio, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habita dentro de você. E você, sendo pastor no púlpito, continua a gritar: eu também sou pecador. Não, não, não. Você não é pecador, você é justo. Tu foste justificado. Você é salvo, você é santo. Você é santo. Vivendo cá na terra, cheia de tentações, e que a qualquer momento você pode acidentalmente, involuntariamente pecar. Mas este pecado não faz de você pecador. Não, não, não. É diferente. O pecador é aquela pessoa que pratica o pecado. A prostituta, por exemplo, ela vive da prostituição, vive do pecado para fazer o seu viver. Pratica a prostituição. O ladrão, por exemplo, só vive mesmo de roubar. Ok? Alguns gangsters que vendem droga, esses são pecadores. Você não é igual a eles, não. Você é diferente. Você tem um outro estatuto. Ok? Deus Pai, Filho, Deus Espírito Santo habitam em você. Você é o templo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você não é pecador, você é justo. Você é santo. Mas que significa dizer que, sendo santo, sendo justo, vivendo na terra, possivelmente que acidentalmente, involuntariamente, você pode pecar
e logo depois de você realizar que você tem pecado, não espera mais até quando chegar em casa para confessar este pecado. É logo nesta posição, não se estás a conduzir, estás na casa de banho e pedir a Deus, perdoa-me. Assim mesmo que você está pedindo, perdoa-me, Deus te perdoa e você vai continuar na tua santidade. Ok? Então Deus é absolutamente puro e separado do pecado. Ok? Por isso ele não pode habitar num pecador. Não é possível. Você está levando a Deus. Você carrega Deus dentro de você. Como que você vai ser pecador? Não, temos que sair desta ignorância. Ok? Também ele chama seus filhos à santidade. No livro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16. E eu falava da justiça, ok? Você é justo, Deus é perfeitamente justo e suas decisões são sempre corretas e imparciais. No livro de Salmos, capítulo 89, versículo 14. Você e eu já fomos justificados. Se você disser que você não é justo, então o ministro Deus ainda não foi justificado. E como você se tornou cristão? Não é possível se tornar cristão sem ser santo, sem ser justo. Não é possível. Não é possível. Então, esses são atributos comunicáveis. É isso que Cristo fez para nós. Você e eu não merecemos, mas Ele fez isso para nós. Esta é a justiça de Deus. Na justiça de Deus, é diferente da justiça deste mundo. A justiça deste mundo, quando eles te julgam, em seguida é a condenação. Mas quando Deus vem te encontrar, Ele te julga e vai dizer, você é muito mau, sabes isso? Você merece inferno, não é? Mas devido à minha justiça, eu te declaro justo e entra no meu reino. Aleluia, glória ao Senhor. Amo muito este Deus, tão misericordioso. Deus não tem olhado no nosso passado para determinar o nosso futuro. Ok? Para dizer que o teu passado foi muito sujo, então você não merece o que eu tenho preparado para o meu povo. Não, não, não. Ele perdoa pela sua misericórdia, esquece o nosso passado e depois nos faz entrar no seu reino. Ele não nos deixa vulnerável depois de nos salvar. Também temos o atributo que é o amor. O amor, Deus é amor. No livro de 1 de João, capítulo 4, versículo 8. 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. E é por meio do seu amor que Ele se relaciona com a criação, especialmente com os seres humanos. Bem amado Senhor, Deus é amor. Se você ver um ministro de Deus que está operando milagres, maravilhas, mas odeia o seu pastor adjunto, odeia um membro da igreja, então aquela unção é questionável. Aquela unção é questionável, porque Deus é amor. Até Cristo nos recomenda para que possamos amar os nossos inimigos. Mas hoje estamos a ver pastores, o pastor titular e o pastor adjunto não se entendem, mas trabalham no mesmo gabinete. Trabalham no mesmo gabinete, mas não se entendem. Cada um com a sua chave. Ok? Não deve ser assim. São esses pastores que no dia do arrebatamento, eles vão ficar. Eles vão ficar para aguentar as tribulações do anticristo, enquanto nós estaremos com Cristo. Aleluia.
Aleluia. Ok, temos a misericórdia e a graça, ok? Que também é um dos atributos comunicáveis. A misericórdia e a graça. Deus tem compaixão dos que sofrem e oferece sua graça para a salvação, sem que seja merecida. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 9. Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 9. É muito estranho e é triste que um ministro de Deus possa dizer: eu nunca vou lhe perdoar. Eu nunca vou lhe perdoar até quando Cristo virá. Eu tenho visto e tenho escutado muitos ministros de Deus assim, agindo desta maneira. Um dia desse foi uma diaconisa numa das igrejas. Ela entrou, houve uma pequena briga e ela disse: um dia vou fechar as portas, vou vos queimar aqui vocês todos. A diaconisa: eu vou fechar as portas, vou vos queimar aqui vocês todos. Olhei na diaconisa, eu disse: meu Deus, essa é a diaconisa que auxilia o pastor e ela é pastora. Como é possível vai queimar o povo? Que tipo de Deus que ela está servindo? Não tem misericórdia, não sabe como perdoar. Oh meu Deus, nós temos que ser misericordiosos como Deus é misericordioso, ok? Temos que saber perdoar ao nosso próximo. Temos que saber perdoar o nosso próximo. Ponto 4. A Trindade. Ponto 4. A Trindade. 4.1. Vamos falar do conceito de Trindade. O conceito de Trindade. A Trindade é a doutrina cristã que ensina que Deus é um em essência e três em pessoas. Isso significa que Deus é uno em sua natureza, mas existe como três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus, mas existem distinções entre elas em relação a seus papéis na criação e na redenção. Agora vamos falar de Deus Pai. Vamos falar de Deus Pai, o Criador do universo e o sustentador da criação. É o Deus Pai. Deus Filho, que é Jesus Cristo, é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou para salvar a humanidade, revelando o caráter de Deus Pai através de sua vida e obra. Ok? Temos Deus, o Espírito Santo, que é o Consolador, Ele que nos guia, Ele que habita nos crentes ou cristãos que nós somos e nos capacita para o serviço a Deus. Ok? Ponto 4.2. 4.2. Temos aqui algumas passagens bíblicas que apontam para a Trindade. Embora a palavra Trindade não apareça explicitamente na Bíblia, a doutrina é claramente ensinada nas Escrituras. Exemplos que incluem Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde Jesus ordenou
ordena batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ok? Destacando as 3 pessoas divinas. E quando se trata da Trindade, não classificamos elas de forma vertical, começando de cima para baixo ou de baixo para cima. Não. Mas sim classificamos a elas de forma horizontal, por ser da esquerda à direita, ok? Da esquerda à direita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Yes. Livro de 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Aqui trata-se da bênção apostólica onde ele menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo, demonstrando a igualdade e unidade da Trindade. 4.3 A importância da Trindade para a vida cristã. A importância da Trindade para a vida cristã. A doutrina da Trindade é central para a compreensão da salvação. O Pai envia o Filho para redimir a humanidade e o Espírito Santo aplica a obra da salvação no coração dos crentes. Eu repito, para melhor compreensão, o Pai envia o Filho para redimir, resgatar, salvar a humanidade. E o Espírito Santo aplica a obra da salvação, esta obra que Cristo fez, esta obra da salvação, nos nossos corações. Além disso, a Trindade é fundamental para a adoração cristã, pois os crentes, ou os cristãos que nós somos, adoramos o Pai em nome de Jesus Cristo. Ok? Capacitados pelo Espírito Santo. Nós adoramos a Deus o Pai em nome de Jesus, sendo capacitado pelo Espírito Santo. Você não pode separar o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cristo várias vezes declarou isto: eu com meu Pai somos um. E por fim ele diz: você pode blasfemar contra o Filho, contra eu, mas se tentar blasfemar contra o Espírito Santo, não obterá perdão. Ok? Não obterá perdão. Vamos falar de Deus como realidade suprema. Deus como realidade suprema. 1.1 Deus é a realidade última. A natureza de Deus está intrinsecamente ligada à sua posição como a realidade última. Ele não é apenas o Criador do universo, mas também a fundação de toda a existência. Em Atos capítulos 17, versículo 28, Paulo diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso indica que Deus não é apenas transcendente ou acima de tudo, mas também imanente, que significa presente e ativo no mundo. Ele é o fundamento de todas as coisas e todas as realidades criadas derivam de sua vontade e poder. Ok?
No 1.2 vamos tratar da imutabilidade de Deus, conforme temos visto precedentemente, que a imutabilidade é um atributo incomunicável, aliás, que revela que Deus não muda. Sua essência, natureza e caráter permanecem os mesmos ontem, hoje, eternamente. Podemos ver isso no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Este atributo tem implicações profundas para a fé cristã, pois significa que podemos confiar em Deus de maneira constante, pois Ele nunca muda em sua fidelidade, amor e poder. Falando da onipotência, a onipotência de Deus é o atributo que afirma que Deus é todo-poderoso. Isso significa que Ele tem controle absoluto sobre todas as criações, ou sobre toda a criação, e que nada está fora do seu alcance. No entanto, a onipotência divina, a onipotência de Deus, não significa que Deus pode fazer tudo, mas sim que Ele pode fazer tudo o que é lógico e consistente com sua natureza. Ele não pode agir de maneira contrária à sua palavra, à sua própria perfeição, como fazer o mal ou negar-se a si mesmo. Não, ele não pode fazer isso. Um exemplo clássico de sua onipotência é a criação do universo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde ele cria do nada com sua palavra. Ok? Vamos falar da onisciência de Deus. Deus, sendo onisciente, conhece todas as coisas passadas, as coisas presentes e as coisas futuras. Ele não aprende com o tempo, nem se surpreende com o futuro, mas sim sua sabedoria infinita permite-lhe compreender não apenas a totalidade da criação, mas também o coração humano e as intenções mais profundas de cada ser humano. No livro de Salmos, capítulo 139, versículo 1 a 4, vemos, eu repito, Salmos, capítulo 139, versículo 1 a 4, vemos um exemplo dessa onisciência de Deus, onde o salmista está dizendo: tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendeste o meu pensamento. Ok? Então, os nossos pensamentos têm um som audível diante de Deus. O mal que está pensando contra mim tem som diante de Deus. Deus está ouvindo o teu pensamento. A onisciência, vamos falar da onisciência de Deus. A onisciência de Deus significa que ela está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não está limitado pelo espaço ou tempo. Isso também implica que Deus está completamente envolvido com a criação. Não de maneira
panteísta, mas ativamente presente. A palavra panteísta refere-se a alguém que segue ou acredita no panteísmo, que é uma visão filosófico-religiosa que identifica Deus com o universo ou com a natureza. Mas os panteístas dizem que Deus não é uma entidade separada e pessoal, mas está presente em todo e em todos. Ok? O panteísmo pode ser encontrado em algumas tradições filosóficas e religiosas, como no estoicismo e também no hinduísmo e em algumas correntes do espiritualismo moderno. Mas no cristianismo, o panteísmo é geralmente rejeitado, pois contraria a visão bíblica de um Deus pessoal distinto de sua criação. Em Salmos capítulo 139, versículo 7 a 12, Davi expressa esse atributo ao declarar que não há lugar onde possamos fugir da presença de Deus. Ok? Realçando sobre a imutabilidade de Deus, como mencionado, a imutabilidade é a qualidade de Deus que garante que Ele não muda. Sua natureza, seus planos e sua palavra permanecem inalteráveis através das gerações. Isso nos dá segurança, pois podemos confiar que a fidelidade de Deus nunca falhará, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. 2.2 queremos aqui realçar sobre os atributos comunicáveis. Esses atributos pertencem a Deus, mas podem ser refletidos na vida humana de forma limitada. Temos aqui a santidade, ok? A santidade de Deus, que é sua pureza moral absoluta. Ele é separado de todo o pecado e é perfeitamente justo em todo o seu caminhos. Deus é adorado por sua santidade. Sabia isso? Em passagens como Isaías capítulo 6, versículo 3, onde os serafins clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Meu amado Senhor, a santidade divina também exige santidade de seus seguidores, que é você e eu, conforme nos ensina em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Realçando sobre a justiça de Deus é o atributo que afirma que Ele sempre age de maneira reta e imparcial. Ele julga com equidade e faz tudo de maneira justa, sem favorecimento. Sua justiça não é apenas retributiva, mas também
restauradora. Deus permite corrigir as injustiças e restaurar o equilíbrio no mundo. Como vemos no Isaías capítulo 6, 61, aliás, Isaías 61, versículo 8. E temos aqui de realçar sobre o amor. O amor de Deus é talvez o atributo mais enfatizado nas Escrituras Sagradas. Ele é o fundamento da redenção e da criação. E em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo afirma que Deus é amor. Esse amor não é meramente uma emoção ou afeição, mas um compromisso ativo para com o bem-estar dos seus filhos, que somos nós, você e eu. O maior exemplo desse amor é o envio de Jesus Cristo para salvar a humanidade. No livro de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Então, realçando sobre a misericórdia e graça, a misericórdia de Deus é sua disposição em não nos tratar conforme nossos pecados merecem, mas estender perdão e compaixão. Já a graça é o favor imerecido de Deus, onde Ele nos dá bênçãos que não merecemos. A misericórdia e a graça de Deus são evidentes em passagens como Efésios capítulo 2, versículo 4 até a 9, onde somos lembrados de que fomos salvos pela graça, não pelas nossas obras. Amém? 3. Vamos aqui realçar sobre a Trindade. 3.1. A Trindade como unidade e diversidade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um em essência e três em pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade é completamente Deus, mas com papéis distintos na criação e na salvação. E dizíamos que Deus Pai, ok? O Pai é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele é a fonte da divindade e enviou seu Filho, Jesus, para redimir a humanidade. Deus Filho, que é Jesus Cristo, o Filho Jesus, é a encarnação de Deus. Ele revelou plenamente o caráter de Deus aos seres humanos e completou a obra da salvação por meio de sua morte e ressurreição. Deus Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, que somos cristãos, guiando-nos, consolando-nos e capacitando-nos para vivermos a vida cristã e cumprirmos o propósito de Deus no mundo. Embora sejam distintos em seus papéis, as três pessoas compartilham a mesma essência divina, o que implica uma perfeita unidade e harmonia entre elas. A Trindade, portanto,
É um mistério divino e, ao mesmo tempo, um modelo de como os cristãos devem viver em comunidade, em comunhão, aliás, e unidade. Muito obrigado, caros ministros. Esta é a aula da natureza de Deus, parte 1, para por aqui. Pela próxima, vamos continuar com a natureza de Deus e a criação. E teremos como subtítulo a criação como reflexo da natureza divina. Que Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua vida. Até já. Obrigado e shalom, para sempre na santidade. Shalom e para sempre na santidade. Bye bye.